Olá, cursista. Meu nome é Gilmax Lima, sou tutor da disciplina de Física 3 do curso de Licenciatura em Física da UFRPE na Unidade Acadêmica de Educação à Distância e Tecnologia. Esta videoaula vai apresentar um exercício sobre a lei de Coulomb. Importante que a base teórica ela seja acompanhada no material disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. E a questão que vamos trabalhar é a questão 11 do livro Halid. A questão diz o seguinte: na figura 21.15, que é essa figura que vocês estão observando, as cargas das partículas são Q1 é igual a menos Q2, que corresponde a 100 nanocoulomb. E a carga 3 é igual a menos a carga 4, que corresponde a 200 nanocoulomb. O lado do quadrado é A, que corresponde a 50 centímetros. E ele pede para que determine na letra A componente X e na letra B a componente Y da força eletrostática que está submetida à partícula 3. Isso aqui é bem importante que diz no final aí da questão, tá certo? Para que a gente proceda à resolução da questão. Como a gente sabe, as informações são importantes detalhar para que a gente possa ter o controle daquilo que está sendo pedido na questão. Então, de acordo com a questão, o enunciado da questão, a gente tem o seguinte: que a carga número 1, que é Q1, vai corresponder a 100 nanocoulomb. Nano, a gente sabe que representa a potência de 10 elevado a menos 9. E a gente coloca a unidade de Coulomb aqui no final. A gente está observando que a carga 2 é negativa da carga 1. Então a carga 2, Q2, vai ser correspondente a menos 100 vezes 10 elevado, como é nano, então a gente também usa 10 elevado a menos 9. A carga número 3, ela equivale a 200 nanocoulomb. Então vai ser 200 vezes 10 elevado também a menos 9. Não esqueça da informação da unidade. E a carga número 4 é o negativo da carga 3. Então vai ser menos 200 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Então essas são as 4 cargas disponíveis. E a gente também tem que o lado do quadrado, que ele chama de A, vai corresponder a 5 centímetros. Mas é importante que a informação esteja expressa na unidade de metros. Então basta converter de centímetros para metro. Então, quando convertemos de centímetro para metro, então 5 centímetros vai corresponder a 0,05 metros. Importante na resolução das questões é que a gente vai usar, né, na resolução essa distância aqui, ó. Vai ser essa diagonal, tá certo? Então, para determinar, né, essa distância aqui, basta aplicar o
Teorema de Pitágoras, tá certo? Para a gente não ficar muito aplicado à parte matemática e que vocês possam ter o máximo aproveitamento do conhecimento físico, então basta aplicar Pitágoras e vocês vão ter a distância que vai corresponder a raiz de 2, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular algumas situações que estão pedindo na questão, que é a componente x e y, mas antes disso a gente precisa saber quais são os sinais das partículas. Então, de acordo com a gente viu aqui no enunciado, essas partículas possuem os seguintes sinais. A carga 1 ela é positiva, a carga 2 ela é negativa, a carga 3 ela é positiva e a carga número 4 ela é negativa. E claro que a gente tem que ficar ligado na questão da determinação do componente x e y, mas a gente tem que se lembrar que a força eletrostática vai ser sempre submetida à figura na figura aí pela partícula 3. Então agora a gente vai avaliar para onde essas forças elas estão sendo apontadas, tá certo? Para a gente não confundir, eu vou trocar aqui a questão, colocar outra cor. Aí a gente vai ter o seguinte aqui, olha. A nossa partícula 1, ela é positiva, e a nossa partícula 3 também ela é positiva. Então, consequentemente, elas vão fazer o quê? Elas vão repelir. Se elas vão repelir, então a gente vai ter este sentido aqui, ó. Então, aqui a gente tem a força 1, 3. Agora, a partícula 3 ela é positiva e a 4 ela é o que? Negativa. Então, elas vão ter um processo de atração. Então, aqui eu vou chamar de força 3, 4. E a partícula 2, a gente está observando que é negativa, e a partícula 3 ela é o que? Positiva. Então vai ser um processo que? Atrativo. Então vai ser um processo de atração. Então aqui a gente vai ter a força 3, 2. Então, como a gente quer determinar aqui a componente x e y, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que decompor esse vetor, tá certo? Então, a gente vai ver muito isso, né, na questão da física 3, em que a gente vai aplicar essa parte vetorial. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, um vetor na componente x. Então, aqui a gente vai ter o vetor f 2, 3, x. E a gente vai ter uma componente em y também. Essa componente em y eu vou chamar de f 2, 3, y. E pessoal, e o que vale destacar aqui também, tá certo? É importante a gente frisar também para vocês que aqui a gente vai ter um ângulo de 45 graus, tá certo? É importante frisar isso aí para vocês. E o que a gente vai fazer agora? Então agora a gente vai só calcular aqui utilizando a lei de Coulomb, tá certo?
Então, a gente vai achar o módulo da força e por que a gente vai fazer isso primeiro, tá certo? Então, eu vou achar o módulo da força, aí eu vou impor o sinal que eu quero, porque eu já percebi, né, para onde vai apontar cada uma das forças. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó, na letra A. Então, aqui na letra A, eu vou ter o seguinte, que a força 3x, porque eu estou verificando agora, né, calculando a componente x, ela vai ser igual a... Aí a gente vai observar isso de acordo com a figura, tá certo? Aí é só voltar na figura e vocês fazem esse detalhe de observação do que eu estou descrevendo aqui na letra A. Então a gente vai ter a força 3, 4 mais a força 2, 3. Como é a componente x, então a gente vai multiplicar pelo valor do cosseno de 45 graus. Aí a gente vai ter aqui o seguinte, de acordo com a lei de Coulomb, né, isso, então eu vou ter 1 sobre 4 π epsilon 0. Aí a gente vai trabalhar em módulo, né? Então a gente vai ter aqui o módulo de Q3 vezes o módulo de Q4. E vamos dividir pela distância. Lembrando que a distância ela tem que ser elevado ao quadrado. Então a distância vai ser de A elevado ao quadrado. Mais. Aí agora a gente vai aqui, ó. A força de 2, 3, não é isso? Então novamente a gente vai ter aqui, ó, de acordo com a lei de Coulomb, 1 sobre 4 π epsilon 0. Aí a gente vai ter agora o módulo das cargas, né? Que é a carga 2, módulo da carga 2. E aqui a gente vai ter vezes o módulo da carga 3. E isso também vai ser dividido pela distância ao quadrado. Então você vai perceber, né, que a distância ela vai corresponder a raiz de 2. Importante, né, ficar sempre ligado que essa distância tem que ser elevado ao quadrado. E falta aqui multiplicar o cosseno de 45 graus. Para o nosso vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Porque agora é só uma parte matemática. Eu calculei aqui e observei que vai dar um valor aproximado. Então a componente x ela vai corresponder a 0,17 newton. Ok? Letra A. Na letra B, a gente pede para determinar, né, a questão da componente y. Ok? Aí vai ser a força de 3y e a componente y. Aí você vai verificar lá, né, de acordo com a figura. Depois dá uma pausa e vai verificando, tá certo? O que foi apresentado lá na figura, as direções das forças. Aí a gente vai ter
força de 1,3 mais a força de 2,3 vezes, agora não vai ser mais o cosseno, agora vai ser quem? O seno de 45 graus. Aí agora é só aplicar a lei de Coulomb. Aí a gente vai ter aqui, ó, uma questão muito importante aí. Se você voltar, você vai perceber que a força 1,3 ela está no sentido negativo. Então, aqui vai ser menos 1, 4 π epsilon 0 vezes, aí a gente agora vai ter as cargas em módulo, então vai ser Q1, módulo de Q1 vezes o módulo de Q3. Cuidado aí na distância, não é isso? Então você vai lá e dá uma verificada, né? Então a distância vai corresponder a A ao quadrado. Lembra que a gente já fez a convenção, não é isso? Que a gente tem a 5 centímetros, então a gente vai usar a informação em metros. Mas, aí agora a gente vai falar força 2,3, tá certo? Que vai ser positiva. Aí a gente vai ter 1 sobre 4 π epsilon 0 e vamos colocar as duas cargas em módulo. Então a gente tem o módulo de Q2 e vamos ter multiplicação pelo módulo de Q3. E vamos dividir aqui pela distância. Então você vai lá observar a questão da distância. Então a distância ela vai corresponder a A raiz de 2 que vamos elevar ao quadrado. E não esquecendo que para finalizar aqui a gente vai multiplicar pelo seno de 45 graus. Como eu fiz na outra questão, eu vou deixar essa parte de matemática com vocês. E de acordo com os cálculos que eu fiz aqui, a gente vai obter o valor de menos 0,045. E para deixar aquele charme na questão, colocar a nossa unidade que é Newton para força. Ok, pessoal, essa foi a resolução da questão do livro do Halley, tá certo? Que foi a questão número 11. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida é só utilizar o fórum. Como a questão está no YouTube, deixar a sua dúvida também aqui nos comentários. E para vocês, bons estudos e até a próxima.